Olá pessoal, aqui é a Giovana do Farmácia Fácil e a videoaula de hoje é sobre fármacos diuréticos. Diuréticos são fármacos que agem nos rins, aumentando o volume urinário. São utilizados principalmente no tratamento da hipertensão, insuficiência renal, insuficiência cardíaca e cirrose hepática. As classes de fármacos diuréticos são inibidores da anidrase carbônica, diuréticos de alça, tiazídicos, poupadores de potássio, osmóticos e antagonistas da vasopressina. Vamos relembrar um pouco da fisiologia renal. Nossos rins, entre outras funções, são responsáveis por filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo. A porção responsável por essa tarefa é o néfron. Nós temos milhões de néfrons em cada rim. Ele é formado por glomérulo, cápsula de Bowman e túbulos. É no glomérulo que ocorre a primeira etapa, a filtração. Os ultrafiltrados ficam na cápsula de Bowman e depois são escoados para os túbulos. Como a filtração não é seletiva, muitas substâncias precisam ser reabsorvidas. Os túbulos são os encarregados de executar essa função. O túbulo contorcido proximal reabsorve água, glicose e aminoácidos, além de um pouco de sódio, cloro e bicarbonato. A alça de Henle reabsorve água, sódio, cloro e potássio. O túbulo contorcido distal reabsorve sódio, cloro e potássio. E por fim, o túbulo coletor, onde ocorre a reabsorção de água com a ação da vasopressina e de sódio associado à secreção de potássio. O que não for reabsorvido é eliminado na urina. A primeira classe de fármacos que vamos estudar são os inibidores da anidrase carbônica. O mecanismo de ação consiste em inibir a enzima anidrase carbônica. Esta inibição reduz a reabsorção de bicarbonato e a secreção de ácido no túbulo proximal. Isso resulta numa baixa reabsorção de sódio e água, reduzindo o volume sanguíneo, além da urina ficar alcalina e o sangue ácido. O principal fármaco é a acetazolamida, ou Diamox. Ele é pouco utilizado como diurético atualmente. Os principais efeitos colaterais são acidose metabólica devido à compensação da perda de bicarbonato, litíase ou cálculos renais devido à insolubilidade do cálcio na urina alcalina, hiperamonemia, alta amônia no sangue devido à alcalinidade da urina e hipocalemia, perda de potássio, devido ao aumento de sódio no túbulo coletor. A próxima classe de fármacos são os diuréticos de alça. O mecanismo de ação consiste em inibir o transportador de sódio potássio 2-cloro no ramo ascendente da alça de Henle. Portanto, não ocorre a reabsorção de cloreto de sódio nem a reciclagem do potássio, tornando o lúmen menos positivo e propiciando a excreção de magnésio e cálcio. Isso diminui o volume sanguíneo. O principal fármaco é a furosemida ou Lasix. Os principais efeitos colaterais são alcalose metabólica pela perda de sódio, hipomagnesemia, perda de magnésio, ototoxicidade, perda auditiva, dose dependente, hiperuricemia, alta de ácido úrico devido à sua baixa reabsorção pela hipovolemia, e hipocalemia, perda de potássio devido ao aumento de sódio no túbulo coletor. A próxima classe são os diuréticos tiazídicos. O mecanismo de ação consiste em inibir o transporte de sódio-cloro no túbulo distal. Isso impede a reabsorção de cloreto de sódio, diminuindo o volume sanguíneo. Os principais fármacos são hidroclorotiazida ou clorana, clortalidona ou higroton, indapamida ou natrilix. Os principais efeitos colaterais são alcalose metabólica, hipocalemia ou perda de potássio,
hiperuricemia alta de ácido úrico, hiperglicemia alta de glicose, hiperlipidemia alta de colesterol total e LDL, e hiponatremia, baixa de sódio pela elevação da vasopressina. Outra classe de fármacos são os poupadores de potássio. O mecanismo de ação consiste em antagonizar a aldosterona nos túbulos coletores, através do bloqueio dos canais de sódio no túbulo coletor. Os principais fármacos são espironolactona ou aldactone, amilorida, que pode estar associada à hidroclorotiazida no modoritic ou associada à clortalidona no Diopress. Os principais efeitos colaterais são acidose metabólica, hipercalemia e ginecomastia, que é aumento das mamas. Outra classe de fármacos são os diuréticos osmóticos. O mecanismo de ação é físico, já que ele aumenta a osmolaridade do ultrafiltrado. Ocorre osmose principalmente no túbulo proximal e alça de Henle. O principal fármaco é o manitol. Uma observação importante é que ele deve ser administrado por via parenteral, pois se for administrado por via oral, ocasionará diarreia osmótica e não atuará como diurético. Os principais efeitos colaterais são náuseas, vômitos e cefaleia. A última classe de fármacos são os antagonistas da vasopressina. O mecanismo de ação consiste em antagonizar os receptores de vasopressina V1A e V2. Os principais fármacos são conivaptan ou vaprisol, tolvaptana ou Sanska. Aqui no Brasil, eles não são utilizados. Os principais efeitos colaterais são sede, poliúria, urinária em excesso, e hipernatremia, que é a alta do sódio. De diuréticos é isso. Muito obrigada e até a próxima videoaula.